Amém, meus irmãos. Vamos então abrir a palavra de Deus na carta de Tiago, capítulo de número 4. Eu quero fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 12. Tiago, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 12. Para darmos sequência à nossa série de exposições, e o tema de hoje é buscando a pureza. Diz assim a palavra de Deus: De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, porque sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para os gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura: o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes, dá maior graça. Portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai o coração. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador e um juiz, que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Vamos orar? Senhor, nós pedimos mais uma vez a Tua direção na ministração da Tua palavra. E é com muito temor que nós invocamos o Teu nome, pois sabemos que jamais conseguiremos compreender as Escrituras pela luz da razão, senão por revelação divina. Que possamos compreender esse texto e aplicá-lo em nossa vida, o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amados, nós estamos vivendo um cenário de guerra em quase todas as dimensões. Se nós pararmos para analisar, nós estamos vivendo guerra entre nações, como por exemplo a guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Nós vivemos uma guerra ideológica entre conservadorismo e progressismo. Vivemos uma guerra econômica entre capitalismo e socialismo. Vivemos uma guerra política entre direita e esquerda. Vivemos uma guerra religiosa entre paganismo e cristianismo. Vivemos uma guerra familiar entre tradicionalismo e modernismo. E vivemos uma guerra midiática entre fatos e fake news. Nós estamos mergulhados em um cenário de constantes guerras. E quando nós olhamos para a realidade da igreja, nós percebemos que historicamente a igreja sempre vivenciou e experimentou muitas guerras. Guerras que ora vinha por pressões externas, por perseguição, por tentativa de diluir a igreja, de acabar com a igreja, de inibir o seu avanço, o seu crescimento. Em outros momentos, guerras internas, de pessoas que disputavam com os demais membros na igreja a respeito de questões doutrinárias, a respeito de ensinos hereges, falsos pregadores, falsos profetas, e a igreja, então, ao longo dos séculos, vem vivenciando muitas guerras. A carta de Tiago admite essa realidade. Ele sabe que as guerras existem e que elas estão presentes na comunidade de fé. Ele sabe que nós vivemos em guerras constantes. E o interessante é que no capítulo 4, ele vai nos dar o diagnóstico dessa guerra. Por que razão nós guerreamos? Qual a causa das nossas guerras? Quais guerras nós estamos lutando? Contra quem exatamente nós estamos lutando? E depois ele diz à igreja, olha, vocês devem fazer assim, assim e assim, para que vocês possam diminuir, para que vocês acabem com essas guerras dentro da comunidade de fé.
E eu quero compartilhar com os irmãos. Primeiro, Tiago, então, vai nos dizer que nós estamos em guerra uns com os outros. Isso é o que Tiago diz. Ele diz, irmãos, vocês estão guerreando uns contra os outros. Olha o que ele diz no verso 1. De onde vêm as guerras e pelejas entre quem? Os ímpios? Não, entre vós. Ele diz, há guerras e pelejas no seio da igreja. Vocês estão disputando entre vocês, vocês estão brigando entre vocês, por certo, nós devemos viver em harmonia e união. A gente não tem dúvidas disso. O Senhor nos chamou para que vivêssemos em paz. Tem um ditado que diz assim, viver com Cristo no céu será uma glória, mas viver com os irmãos aqui na terra é outra história. Porque nós vivenciamos um cenário de guerra. E Tiago diz, há pelejas, há lutas, há guerra entre vós. E o interessante, irmãos, é que se nós examinarmos o comportamento da igreja, desde o início, desde a igreja primitiva, todas elas viveram um ambiente de guerra. Veja, por exemplo, a igreja de Corinto. Os irmãos viviam guerra entre eles, inclusive a respeito dos elementos de culto, da liturgia do culto, de como o culto deveria ser realizado e do andamento do culto. Alguns irmãos falavam em outras línguas e não tinham interpretação, outros se levantavam, um outro profeta, e Paulo diz, vocês precisam ser um povo ordeiro. Esses mesmos irmãos que apontavam tamanha espiritualidade, toleravam um pecado muito evidente no contexto da igreja, que era o relacionamento ilícito de um rapaz com a sua madrasta. E essa mesma igreja levava os seus irmãos às barras dos tribunais. A igreja de Corinto vivia um ambiente de guerra. Não só a igreja de Corinto, a igreja na região da Galácia, Paulo escreve aos Gálatas, porque os irmãos estavam em pé de guerra entre os que haviam se convertido do paganismo para o cristianismo e os que haviam saído do judaísmo e que agora estavam no cristianismo e que queriam impor aos irmãos a observância da lei, transformando a igreja num povo legalista. E aquilo gerava uma forte tensão na igreja. Pelejas e guerras entre vós. A igreja de Éfeso. Paulo precisa escrever àquela igreja dizendo aos irmãos que nós somos um só corpo. Dizendo que Cristo é o cabeça, mas que cada um de nós somos membros do mesmo corpo. E que os membros precisam agir em harmonia. Porque é a cabeça que coordena o corpo. Você não se movimenta de maneira desordenada se você tem uma boa capacidade cognitiva. Então ele usa essa comparação, ele diz assim, nós somos um só corpo. Porque os membros estavam enfrentando problemas para viver em unidade. A igreja de Filipos. Paulo escreve dizendo assim, olha, vocês estão divididos. Há duas irmãs que estão brigando, provavelmente essas irmãs, Evódia e Sinti, que elas tinham plantado uma igreja nas suas casas e agora essa igreja está unida e elas se sentem como que líderes daquele povo e elas começam a disputar a liderança da igreja, dividindo o povo. E aí Paulo escreve à igreja porque eles estavam vivendo pelejas e contendas. Então, viver em pé de guerra não é uma coisa exclusivamente nova e não é só nosso. Parece-nos que a igreja desde o início já vem vivendo esse ambiente de guerra. E Tiago trata muito essas questões de brigas e divisões existentes no período apostólico. Se vocês observarem todos os capítulos que nós temos estudado até esse momento, fazendo a exposição, versículos por versículo, capítulo por capítulo, nós vamos encontrar aqui diversas lutas que existiam naquele período da igreja. Quer um exemplo? Se você observar no capítulo 5, no versículo 4, mais adiante, nós vamos perceber que existiam lutas trabalhistas. Olha que interessante, Tiago 5,4 diz, eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuído, clama, e os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Os irmãos, abastados, empreendedores, ricos, donos de escravos, exploravam as pessoas que porque não tinham com quem ou a quem recorrer pelos seus direitos. As lutas trabalhistas sempre existiram. Eu ouvi no jornal ontem que os bancos faturaram em 2022 138 bilhões de reais. Um povo que sofre para trabalhar e que paga muitos juros. Quantos
presos em cartão de crédito, limite especial, ganha pouco, paga imposto de renda. E quantas despesas nós temos, e quantas grandes empresas exploram seus funcionários, jornadas longas de trabalho por um salário muito baixo, que às vezes precisa trabalhar o marido e a esposa para que um dos dois consiga apenas pagar o aluguel. Essa é a realidade. Aquela igreja também sofria com esse tipo de luta. Lutas sociais e raciais existiam também na igreja. Tiago capítulo 2, versículo 9. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecados e sois redarguidos pela lei como transgressores. Haviam irmãos que estavam sendo discriminados dentro do contexto da igreja. Tiago diz, vocês não podem, porque uma pessoa simples está vindo para a comunidade, tratá-la com desdém, com descaso, em detrimento de um rico, de alguém que vem muito bem vestido, com um anel no dedo, e vocês dizem assim, olha, tem um lugar aqui especial para você. Vocês não podem fazer isso. E nós também enfrentamos lutas assim sociais e raciais. E isso nem sempre está atrelado à condição econômica. Pobres também são preconceituosos. Quer um exemplo? Pastor Ismael, da Venezuela. Eu fiquei com ele 4 dias. Indo para a cidade de Cabriúva, ele contando da necessidade de ter um carro, e eu disse para ele assim, olha, nós vamos pregar na igreja de um pastor que é rico. Depois nós vamos tomar um café na casa do pastor. E você fala para o pastor que você está precisando de um carro. E o pastor te dá o carro. Ele ganhou o carro. Só que o interessante é que quando eu disse para ele que o pastor era rico, ele criou um estereótipo na mente dele. Um homem branco, abastado, intelectual. Quando ele chegou na igreja, pastor Clebson, negro, veio nordestino, veio de uma condição social bem simples. Sabe o que o pastor Ismael fez? O pastor Ismael, quando chegou perto do Clebson, colocou o braço dele e falou assim, essa é a expressão que ele usa, você é preto. Porque na mente dele, ele ficou admirado de ver um negro rico. E quando ele me contou, ele disse assim, pastor, eu sou preconceituoso. E eu pensei, isso porque é pobre, venezuelano, e pensei, eu também sou preconceituoso. Porque eu achei que alguém sendo assim não pode ser preconceituoso. A igreja passa por esse tipo de problema. Naquela época as pessoas também viviam esse tipo de problema. Vejam, meus irmãos, Tiago orienta a igreja. Olha, haviam lutas internas, capítulo 3, versículo 13. Quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão e sabedoria. Muitas pessoas estavam conhecendo a história do povo, conhecendo a revelação, conhecendo as escrituras, e se intitulavam mestres, e havia uma disputa entre as pessoas que queriam ensinar na igreja. Mas uma coisa é ter conhecimento, outra é ter sabedoria. E eu falei sobre isso. Você ser inteligente não significa que você é sábio. Você pode adquirir muito conhecimento, mas pode ter uma vida que não denote ou que não revele esse conhecimento por não ser uma pessoa sábia. E ele diz, se você conhece a palavra de Deus, então demonstre no bom trato e as obras de mansidão e sabedoria. Havia um outro tipo de luta também. As lutas pessoais, no capítulo 4, versículo 11 e 12 que nós lemos, vocês perceberam o que diz? Olha o que Tiago diz, irmãos, não faleis mal um dos outros. Aquela igreja tinha gente que fofocava. Naquela igreja tinham pessoas que falavam mal dos seus irmãos. Pessoas que se achavam melhor e que se colocavam numa condição de juiz. E olhando a lei e o comportamento de algumas pessoas, diziam assim, esse aqui não é salvo. Esse daqui está completamente errado. Por isso ele diz assim, quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és mais observador da lei, mas juiz. Aí ele diz, há um só legislador e um juiz que pode salvar e destruir. E você, quem é que julgas a lei? Então, ele não está dizendo aqui que nós não devemos ter discernimento, mas ele está falando sobre o perigo do uso indevido da língua. E nós assumimos uma posição de moralista e começamos a julgar as pessoas. Começamos a avaliar a vida das pessoas.
Qual é o conselho da palavra de Deus? Se nós observamos que um irmão está agindo de forma contrária à palavra de Deus, nós devemos exortá-lo em amor. Nós devemos procurar esse irmão, corrigir esse irmão e com todo o amor, com todo o respeito e carinho, procurar trazer a pessoa à luz das Escrituras. Mas nem é sempre isso que nós fazemos. Agora, na época em que nós vivemos, é mais fácil ir para o Facebook ou gravar um vídeo. E agora tem aquelas frases, sentindo-se decepcionado, sentindo-se frustrado, sentindo-se desanimado, sentindo-se irado. Dá vontade de colocar assim, e eu com isso? Nós achamos que temos esse direito. Ou quando não, indireta. Você já viu aquela pessoa, tem uma discussão com alguém, aí coloca lá no Facebook, há pessoas que gostam de falar demais da vida dos outros, mas não olham para a sua própria casa. Aí todo mundo fica, quem que é? Será que é fulano? Aí mostra, não é assim que funciona? Olha aqui, fulano escreveu, será que está falando do ciclano? Ele diz assim, irmãos, não façam isso, não fiquem falando mal uns dos outros. Eu vivi uma situação semelhante de uma má interpretação. E eu fiquei assim muito triste com a forma como eu fui questionado a respeito de um assunto. Aí ontem estava com 2 pastores numa sala da comissão lá na Assembleia em Indaiatuba, e esses 2 pastores me deram um aconselhamento. Pastor Luiz, fale publicamente a respeito do que aconteceu. Demonstre deferência, respeito à pessoa que te ofendeu. Demonstre amor e mais, emita uma nota pública. Escreva. E eu fiz isso, irmãos. Há uma cura de Deus no meio do seu povo. Nós temos que parar com esse negócio de ficar brigando, ficar disputando, dividindo igreja. Não é Apolo, é Paulo, é Cristo, é Pedro. Não. Nós somos um só povo, nós somos uma só igreja. Como é que nós devemos então agir? Primeiro, observando a própria vida. Se você não consegue ajustar a sua vida, esqueça em pensar em corrigir as pessoas. Porque se você olha para a sua vida e você percebe que não tem andado segundo a palavra de Deus, procure corrigir-se primeiro. Depois, havendo corrigido seus erros, aí você procura as pessoas que realmente estão errando. Aí você faz isso com o amor. Essa é a orientação da palavra de Deus. Por quê? Porque às vezes as pessoas têm determinadas atitudes e nós não conhecemos a intenção, há uma sinceridade. O pastor Ismael, quando chegou da Venezuela, não sabia que era um pastor de confissão calvinista, reformado. Ele já chegou e alguém havia dito para ele, por alguma razão, que calvinista não gostava de missões, e ele estava hospedado na casa de um pastor calvinista. E na conversa vai e vem, eu sentado na poltrona, ele sentado no sofá, ele levantou por um momento e começou a falar assim com aquele jeito, né? E começou a falar dos calvinistas, porque calvinista não entende missões, e porque onde já se viu uma teoria lá do século XVI e tal, e não sei o quê. Quando ele virou, que ele olhou para o escritório, que acho que ele viu as institutas de Calvino, acho que ele pensou assim, meu Deus, eu estou hospedado na casa de um calvinista. E nós ficamos 4 dias. Sabe o que ele falou para mim? Que eu sou uma pessoa maravilhosa. Oh, misericórdia. Mas é o jeito carinhoso. Às vezes a gente julga as pessoas porque a gente não conhece. E a gente sai atirando para todo lado, pensando assim, nossa, fulano é igual o outro que eu conheci, porque você tem uma experiência ruim com alguém que professa a mesma posição teológica, você fala, não, todo mundo é igual. Não, claro que não. Então nós temos que tomar muito cuidado com as intenções. Por quê? Porque nós não estamos apenas em guerra uns com os outros. Tiago disse assim, vocês estão em guerra consigo mesmo. Nós estamos em guerra com nós mesmos. Olha o que ele diz no verso 1. Porventura, de onde é que vem a guerra e a peleja entre vós? Vocês brigam uns com os outros, mas de onde vêm essas guerras? Ele diz assim, não vem disto a saber dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Tiago está dizendo, sabe por que vocês brigam uns com os outros? Porque vocês estão brigando com o coração de vocês. Porque vocês não estão bem com vocês mesmos. E se você não está bem consigo mesmo, se você está lutando contra os seus próprios pecados, você começa a brigar com os outros também. Então há uma guerra dentro do nosso próprio coração.
que resulta, quando aflora, nas guerras dentro da igreja. Problemas, pecados não corrigidos. E aí, a essência do pecado, todos nós sabemos, é o egoísmo. E nós começamos então a atacar as pessoas. Vejam, meus irmãos, quantos exemplos na Bíblia nós temos de pessoas que, por conta do seu pecado, acabaram afetando outros. O exemplar deles é Adão e Eva. Nós sofremos a queda, nós sofremos a corrupção por causa de Adão e Eva, que comeram do fruto proibido. Mas há um outro caso. Abraão, por exemplo, ele mentiu por causa da sua covardia e o desejo egoísta de salvar a sua própria vida, dizendo que Sara era sua irmã apenas. E ela foi tomada e colocada no harém de Faraó. Colocou em risco a vida de sua esposa, num desejo egoísta de salvar a sua própria vida. Acã colocou em risco a vida do povo de Deus, porque foi egoísta, tomando o espólio da guerra vencida, e tomou lá das ruínas de Jericó, e Deus havia proibido, e ele trouxe maldição sobre o povo de Deus. O profeta Isaías diz que o povo de Deus sofria porque cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Se nós tomarmos essa posição, olha, a vida é minha, ninguém tem nada a ver com isso, eu vou viver do meu jeito, eu vou fazer as coisas do jeito que eu quero, porque eu não dou satisfação para a igreja, eu vou na igreja quando eu quero, ninguém sabe do que eu faço, você causa ruim na sua própria vida. Nós temos uma relação tão íntima, que é uma relação pactual. É como num casamento. Eu não posso viver uma vida à parte da vida da minha esposa, porque eu não sou um apenas, eu sou um com ela. Então, você não é um desigrejado. Você não é uma pessoa que vem no domingo assistir um culto. Ou você é corpo, ou você não é. Ah, mas eu sou uma pessoa que gosto de viver a minha vida. Então você não é igreja, porque quem é igreja vive a vida da igreja. Ah, não, é porque eu sou assim mesmo, eu gosto só de assistir, eu não estou nem aí com nada. Então você não entendeu a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho nos prende, nos amarra. Nós somos um só povo. Não há um céu para cada um de nós. É o povo de Deus. O Pai não é só seu, não é só meu, o Pai é nosso. O pão não é só seu e não é só meu, o pão é nosso. As dívidas ou os pecados são perdoados porque nós também perdoamos aqueles que nos ofendem. Há uma relação entre todos. A ceia eu não tomo sozinho. Eu não chego lá em casa, coloco uma live assistindo o pastor ou uma mensagem gravada 2 anos atrás e tomo a ceia sozinho. Porque a ceia é vínculo com o corpo. É por isso que se houver pecado contra o irmão, você toma a ceia, mas você tem que pedir perdão antes. Ah, mas eu estou afastado da igreja, mas não deixo de tomar ceia. Você está pecando, porque você não está discernindo o corpo de Cristo. E quem é o corpo de Cristo? É a igreja. Então eu não posso dizer assim, eu tenho um relacionamento com Jesus, o cabeça, mas eu não me relaciono com o corpo. Isso não existe. Que cristianismo é esse? Porque da Bíblia não é. Só se for da sua cabeça. Só se alguém inventou e você acreditou. Porque o vínculo é comunitário. O vínculo é igreja. A palavra igreja vem de um conceito de separados ou retirados de um lugar e ajuntados para um objetivo em comum. Nós somos um povo. Que não é um clube social. Ah, eu trato a igreja como um clube. Vou lá uma vez ou outra. Não tenho envolvimento. Ninguém sabe do que eu faço, não sei da igreja, não sei, tem gente que não sabe nem da agenda da igreja. É capaz que tem pessoas que não sabem nem quando a gente vai comemorar os 42 anos. Não sabe o que acontece na igreja, nunca participa de um estudo da igreja, da escola bíblica da igreja, nunca contribui na igreja, aí eu vou tomar ceia. Por quê? Porque eu não sou igreja, eu sou só o cabeça. Eu só amo o cabeça, eu não amo o corpo. Não existe isso, irmãos. Tiago nos chama a responsabilidade e diz, vocês se comportam assim, porque isso é fruto da guerra que vocês têm dentro de vocês mesmos. Nós estamos vivendo um tempo completamente desafiador. E as pessoas acabam encobrindo o seu egoísmo com um véu de espiritualidade. Nós estamos, irmãos, vivendo um tempo de pessoas que acham que as coisas devem ser do seu jeito. A igreja tomou caminhos perigosos. Eu conversei recentemente com uma pessoa de uma
outra igreja, que eu conheço muita gente naquela igreja. Eu disse assim: irmã, está tudo bem aqui? Ela disse assim: pastor, o ambiente está insuportável. O pastor e alguns membros foram para a frente do quartel pedir intervenção federal. Outros membros não admitiram isso. Tem gente saindo da igreja, tem gente difamando o pastor, tem gente brigando um com o outro. Ela falou: pastor, eu sinto falta dos estudos bíblicos, eu sinto falta da oração. Tudo aqui é briga política, polarização. E eu falei: nossa, eu não imaginava que estava desse jeito. Irmãos, o que nós estamos vivendo? Eu vi pastores, e eu falei isso na assembleia, pastores que não foram tão dedicados à palavra de Deus, mas que fizeram uma militância tão desgastante, trocando a foto do WhatsApp pela foto do candidato, perdendo a identidade pessoal. A minha foto é minha, sou eu. Por mais que eu goste de alguém, sou eu, seja L ou seja B. E a palavra da igreja ao longo da história nunca foi, primeiro, revolução. Movimentos de revolução, subversivos. A igreja nunca foi assim, mas também nunca foi intervenção. Sabe qual é a palavra que Deus dá para a igreja? Sujeição. Talvez você diga assim: ah, pastor, mas não dá para se sujeitar ao sofrimento. E olha o que diz Apocalipse capítulo 13 e o versículo 10. Veja, meus irmãos, que interessante. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Por quê? Porque a igreja perseguida, aqui está a paciência e a fé dos santos. A perseguição prova a igreja. Não é com armas em punho, não é com guerra, espada, não é com sangue. A igreja vai ser levada a cativeiro, a não ser que você não queira que a palavra de Deus se cumpra. E a irmã dizia para mim assim: nós oramos, nós jejuamos, nós clamamos, nós fizemos de tudo. Aí agora a gente não entende mais a soberania de Deus, porque Deus não fez o que a gente queria na oração, então a gente vai para cima mesmo. É assim. Nós tivemos a conferência, uma pessoa me ligou e disse assim: pastor, eu estou envergonhado, porque as pessoas não estão me considerando cristão, a não ser que eu admita o título de um determinado político. Mas o que me faz crente não é crer em Cristo? Pois é, irmãos, e é esse nível. Eu quero ver essas pessoas empenhadas fervorosamente pelo Evangelho. Eu quero ver esse mesmo fervor e essa garra para o crescimento da igreja. Eu quero ver essas pessoas se empenhando para cuidar do próximo, para contribuir na comunidade. Eu vi tanta gente falando absurdos na internet, ofendendo, brigando, mas pessoas que não têm lisura e testemunho nem na igreja. Me mandaram um irmão da nossa comunidade, xingando com palavrões. E eu disse assim: como pode? Eu estou todo domingo pregando a palavra de Deus, essa pessoa com essa mentalidade sai daqui para xingar nas redes sociais com palavras de baixo calão, para envergonhar a comunidade de fé. Tiago diz: vocês não estão bem com vocês mesmos, é por isso que vocês ficam guerreando. Vocês não creem no Deus que vocês servem. Irmãos, chega. Sirvamos a Deus. Se a igreja tiver que sofrer, ela sofrerá. Se a igreja tiver que avançar, ela vai avançar. Mantenhamos os nossos valores e princípios, não por viés partidário. Nenhum político nos representa, nenhum. Os princípios não são deles, os princípios são da palavra de Deus, não é a bancada evangélica. Eles roubam dinheiro público também. Políticos evangélicos estão envolvidos em corrupção. Líderes de grandes igrejas usam o nome de Deus para enganar até os seus membros. Vocês acham que não vão enganar uma nação? Eu não estou dizendo que você não pode defender o seu candidato. O que eu estou dizendo é que a nossa prioridade é as Escrituras. Se você não tem tempo para a Bíblia e para a oração, você não tem tempo para a militância. Se você faz militância e não tem devoção na sua vida, você está errado. Primeiro, devote-se a Deus, apaixone-se pelas Escrituras, deixe exalar nos seus poros o Evangelho. Depois você defende princípios, senão você envergonha. Senão você entra numa luta intitulada como partidária,
Quando, na verdade, tudo que você deveria dizer, olha, eu sou contra o aborto, não é por causa do político, eu sou contra o aborto, porque as Escrituras dizem, e tem gente que se você perguntar assim, mostra na Bíblia que não pode abortar, ela não sabe. Mostra na Bíblia que não pode casamento homossexual. Ele pega a Bíblia e ele, não sei. Então por que você está falando? Mostra na Bíblia que não pode isso. É isso que eu estou dizendo, nós precisamos conhecer as Escrituras. Aí sim a gente consegue defender valores e princípios. Sabe por quê? Porque a igreja, ela é sal e luz. A igreja é agente de transformação. Ela nunca dependeu de partido político. Se você subir os morros, a igreja está lá para transformar a vida de pessoas, de dependentes químicos. Eu tenho um irmão dependente químico. Ele ficou internado 12 vezes. Todas as clínicas eram subsidiadas por igreja evangélica. Nunca foi pelo governo. E por que a gente depende disso? Se nós somos agentes de transformação, não perca sua família, não perca os seus amigos. Eu vi pastores dizendo, olha, se você é de um determinado partido, vai embora dessa igreja. Quem deu autoridade para um pastor expulsar membros de uma igreja? Eles se acham donos da igreja. Eu ouvi um vídeo de pastor dizendo assim, se você é de uma determinada posição, de um espectro político, você não pode tomar ceia. Quem é esse pastor? Foi ele que morreu na cruz? Foi ele que verteu o seu sangue? Quem sou eu para negar a ceia a alguém? Se o Senhor disse que Ele é o seu corpo e o seu sangue, vejam o nível que nós chegamos. Um irmão de um outro estado ligou para mim e falou assim, pastor, eu saí da igreja. O pastor lá se posicionou, vários membros saíram, eu saí também. A eleição passou, a igreja está afundando, o pastor vai ser trocado. E olha o prejuízo que eles tiveram. E as pessoas não se suportam mais. Os irmãos brigaram, agora não olham um para o outro e vivem nessa tensão. Então nós temos que tomar muito cuidado. Então, irmãos, Tiago fala a respeito disso. Ele diz que nós temos que evitar essas guerras porque elas estão dentro de nós. E às vezes nós deixamos, por exemplo, de ajudar determinadas pessoas porque elas têm divergências teológicas. Pare para pensar uma coisa. Quando você vê um irmão passando por dificuldade, e esse irmão tem a mesma posição teológica que a sua, você não tem uma tendência maior a ajudar essa pessoa? E se esse irmão for crítico da sua posição teológica, e ele estiver passando por dificuldade, será que você consegue ajudar da mesma maneira e com a mesma alegria? Por que nós fazemos isso? Por egoísmo. Um projeto de igreja. Às vezes você fala assim, olha, eu gosto da igreja, mas se fizer determinada coisa, eu não participo. Porque eu discordo. Quer dizer, se não for do meu jeito, não funciona. Eu lembro que quando eu ingressei no presbitério, eu sofri uma retaliação muito grande. Teve uma reunião, inclusive o conselho esteve presente. Na época, o presidente do presbitério falou assim, porque a igreja de vocês é calvinista, porque vocês vão se isolar do presbitério. Eu falei assim, não, senhor. Nós tínhamos feito 9 intercâmbios naquele ano. Nenhuma igreja do presbitério havia feito tanto intercâmbio quanto a nossa. Eu me relacionei com todos os pastores. Na época, sugeriram à administração nacional impugnar minha candidatura, me isolar. Não, porque ele é radical. Eu falei, eu não sou radical. Eu aceito o contraditório, eu aprendi a ouvir as pessoas. E não significa, porque eu discordo, que eu não ame você. E o resultado? Eu fui eleito presidente do mesmo presbitério que dizia que era uma pessoa insuportável. Você já imaginou se eu tivesse tomado essa posição? Não vou no evento, não concordo com esse pastor. O pastor lá está na diretoria, também não vou participar. A igreja de Campinas não vai. Aonde eu estaria hoje? Excluído da denominação? Afastado, isolado, sozinho, sem amigos? Nós precisamos aprender a lidar com as diferenças. E nós precisamos aprender a influenciar as pessoas. Tiago explica então que a razão de nós estarmos em guerra uns com os outros e de estarmos em guerra com a gente mesmo é porque nós estamos em guerra com Deus. Vocês brigam entre vocês, porque vocês têm problema com o próprio coração e porque vocês estão brigando com Deus. Como é que ele vai fazer isso? Veja, meus irmãos, há uma luta exterior, a briga com os outros, há uma luta interior, consigo mesmo, e há uma luta aqui espiritual. E ele vai apresentar as dimensões. Quais são os inimigos? Verso 4, ele vai falar sobre o mundo.
Primeiro inimigo que nós temos que vencer nessa guerra aí para não ficarmos em guerra contra Deus. O mundo, olha o versículo 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Aqui a ideia de amigo do mundo é referindo-se ao sistema ou à sociedade secularizada, ou à sociedade que se gerencia sem Deus. Nós nos declaramos contra Cristo e a sua palavra. Quando nós começamos a namorar o mundo, nós temos com Cristo uma aliança. Há uma aliança estabelecida. Há um relacionamento com Cristo como um relacionamento de marido e mulher. E Ele não aceita que nós ficamos paquerando o mundo. Você não pode tomar a ceia hoje se você ama o mundo. Se você ama as coisas do mundo, se você fica enamorando o mundo, se você fica desejando o mundo. Você não pode participar da mesa do Senhor e sair daqui para ir se devotar a um funk, uma música imoral, uma sofrência, para ficar diante de uma série cheia de pornografia. Nós temos que tomar muito cuidado, ou para assumirmos uma postura ou uma conduta de um ímpio. Eu não posso, por exemplo, acreditar na minha aliança e ao mesmo tempo trair a minha esposa. Não há fidelidade, e é isso que Jesus está dizendo. Essa é a ideia, ele diz assim, vocês são adúlteros. Como a minha esposa se sentiria se eu passear com ela e de repente eu ficasse olhando para as mulheres e desejando as mulheres? Ela falou, você está sendo um adúltero, você está rompendo uma aliança comigo. E como nós podemos dizer que amamos a Cristo e ficamos paquerando o mundo? Ai, se eu pudesse fazer isso. Ai, que desejo de viver uma vida assim. E ele diz, adúlteros e adúlteras, vocês estão com amizade com o mundo. E como é que esse processo é deflagrado? Ele diz assim, primeiro vem a amizade com o mundo. E aí você começa a macular várias áreas da sua vida. Uma mancha aqui, outra mancha ali, uma tolerância a um pecado aqui, uma coisa errada que você não corrige. E aí começa a surgir, depois da amizade, o amor. Começa com a amizade colorida. E você vai fazendo amizade, a amizade vai se aprofundando, de repente você está amando o mundo por causa dos prazeres do mundo. Os prazeres te prendem. E aí você diz assim, não vou na igreja hoje não. Vou ficar assistindo aqui um filme. Mas é ceia. Não vou não. Vou ficar assistindo o meu time de futebol. Nossa, estou acompanhando o campeonato. Viu, mas você não vai participar da igreja, das atividades? Não dá, não estou muito afim, nossa, está tão difícil. Aí vai para o shopping. Eu vi pessoas da nossa comunidade. O pastor precisa visitar. Não está vindo na igreja, não pode sair. Aí eu acessei as redes sociais, estava na frente do quartel. À noite teve culto, não veio no culto. Estava frio, estava chovendo, mas estava todo mundo lá. Aqui só não. Muitas igrejas. Em muitos lugares. Quantos irmãos sabem do compromisso que têm? Quantas pessoas? Eu vou para a chácara. Eu vou passear, eu vou ficar de boa, eu vou para o parque, eu vou... E nós tratamos assim a igreja, sem a menor relevância na nossa vida. Sejamos honestos, irmãos. Qual a importância que a comunidade tem na sua vida? Se você não vier mais para a igreja, qual a diferença vai fazer para você? Pense nisso. Será que vai fazer muita diferença? Porque se você só vem para tomar a ceia, não vai fazer diferença. Você não conhece as pessoas não participam da sua vida, você não sofre as dores do corpo. Eu tenho uma mão que sofre se o meu pé estiver doendo. Por quê? Porque ela faz parte do corpo. Eu tenho um ouvido que sofre se eu tiver com dor no maxilar, porque ele faz parte do corpo. Eu não consigo isolar membros do meu corpo. Estou com uma úlcera varicirosa na canela. Não, eu não tenho, tá? Estou só um exemplo. O diabetes avançado, estou cheio de ferida na canela, e eu consigo isolar minha perna para que o meu cérebro não identifique a dor? Claro que não. A não ser que eu faça uma amputação e tire do corpo.
Se você disser para mim que você não sente as dores da igreja, é porque você não está ligado a ela. Pastor, eu não sinto a dor de ninguém. Estou nem aí se a igreja está bem, se não está, se tem recurso, se não tem, se a água sobe ou desce, passa debaixo da ponte. Porque você não sente as dores do teu povo. E agora eu faço uma pergunta. Você acha que Deus vai levar você como parte desse povo que você não tem interesse para morar com Ele lá na eternidade, se aqui você não suporta o povo? Aqui você não quer fazer parte do povo e quer fazer na eternidade? Não tem como, irmãos. O cristianismo é uma religião de pacto. Por isso tem a ceia. A ceia é o compromisso visível de uma aliança que não pode ser rompida. Você diz assim, vou ficar de mal do irmão. Aí Jesus fala, se você não pedir perdão para o irmão, você não pode fazer parte do corpo. Porque quem não come do pão e não toma do sangue não tem parte comigo no reino. É o que ele diz. Aí você não consegue. Aí você diz assim, não, mas eu não vou mais para a igreja, só que eu vou tomar ceia em casa sozinho. Ele diz assim, não, vocês não podem fazer. Por quê? Porque todas as vezes que vos reunirdes em meu nome, você não se reúne sozinho. Você não vai ficar na frente da televisão, Senhor, estou reunido em seu nome, o Senhor vai olhar. Reunido com quem? Com a TV? Reunido com o seu celular? E eu falo isso, irmãos, porque é uma geração aí que está crescendo cada vez mais de pessoas que acham que pode viver o cristianismo desse jeito. Aí eu posso, então, só ouvir uma pregação pela internet, faço uma contribuição via Pix, quando eu quiser. Eu conheço pessoas que vão todo final de semana para uma igreja diferente. Eles não são membros de igreja nenhuma e não vão ser, porque eles não querem disciplina, eles não querem correção, eles não querem prestação de contas. Sabe qual a maior razão das pessoas se afastarem da comunidade? Prestação de contas. A gente não gosta de falar da nossa vida. A gente esconde os nossos problemas. Nós escondemos as nossas falhas, nós escondemos os nossos pecados. Então, há um comprometimento. Aquele que ama o mundo acaba se apegando ao mundo, conformando-se com o mundo e, por fim, é condenado com o mundo. Há um outro inimigo também a ser vencido. A carne, verso 5. Ou cuidai vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? O que ele está fazendo aqui? Tiago está refraseando Gálatas 5,17, que diz, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Ele está dizendo não a carne, o físico, mas a nossa condição pecaminosa. Ele está dizendo, existe um desejo no coração de vocês, que se vocês não cuidarem, que se vocês não submeterem à vontade de Deus através das Escrituras, vocês não vão conseguir agradar a Deus. A luta que você passa, eu também passo. Os erros nós todos cometemos. Nós falhamos. Eu sei todas as áreas da minha vida que eu preciso corrigir e eu sei dos erros que eu cometo. Eu sei das áreas que eu tenho maior sensibilidade e fraqueza. E você também sabe das suas. Nós somos chamados para corrigir isso, para lutar contra os desejos da carne. Por quê? Porque o Espírito, como eu disse na escola bíblica, esse preservador, ele tem ciúmes. Deus, o Pai, não admite que você namore o mundo. Deus, o Espírito, não admite que você fique enamorando os desejos da carne. Agora, vamos um pouquinho mais adiante. Há um outro inimigo, o diabo. Perceberam? Deus, o Pai, não admite que você se apegue ao mundo. Deus, o Espírito, não admite que você faça a vontade da carne. Deus, o Filho, não admite que você ande segundo os preceitos do diabo. É interessante como Tiago apresenta a Trindade, as suas ações específicas, o seu papel, o papel de cada pessoa, e como apresenta os inimigos que são colocados diante de nós. Por isso nós devemos lutar contra todos eles e vivermos debaixo da graça de Deus, gerenciando a nossa vida com todo cuidado e oração e acreditando que o Senhor sempre dará o resultado. Meus irmãos, o que nós temos aqui são 3 inimigos que tentam nos afastar de Deus. Talvez você esteja perguntando, pastor, como eu faço então para derrotar esses inimigos? Tiago vai responder para nós.
algumas instruções você deve seguir para viver em paz ao invés de guerra. Quais são as instruções? E a gente caminha para o final. Verso 7. Devemos nos sujeitar a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Essa palavra aqui, sujeitai-vos, no original, significa coloquem-se no lugar correto dentro de uma hierarquia. Existe uma hierarquia. O Senhor Jesus, o nosso capitão, o nosso comandante, nós nos sujeitamos a Ele. Nós nos colocamos na posição de soldados. O soldado não faz o que quer, não faz o que lhe dá na telha, não vive do jeito que quer, ele não vai para o campo de batalha sem orientação. Por isso que nós não podemos fazer o que a gente quer de qualquer forma, viver de maneira desorganizada. Nós temos que procurar fazer a vontade de Deus. Por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 4, versículo 27, ele diz que o diabo precisa de um ponto de apoio. Ele diz assim: não deis lugar ao diabo. O diabo é como se ele tivesse legalidade, como se ele conseguisse agir com uma certa fluidez, à medida em que você começa a praticar determinados atos pecaminosos, e aí você vai dando um ponto de apoio para que o diabo incite cada vez mais o seu ego, e vai inflando o seu coração e enchendo você de vaidades, e daqui a pouco você se afasta da igreja. Você se afasta de Deus, você se afasta da palavra de Deus, e você começa a perceber que você não ora, que você não chora mais na presença de Deus, que você não sente a presença de Deus, que você não deseja a santidade, que você está vivendo em práticas pecaminosas, e você percebe que a sua vida está muito mal. E tem pessoas que vivem assim, profundas angústias, depressão, isolamento, e vai se afastando, e é um abismo chamando o outro. Porque se afastou daquilo que Deus havia estabelecido. Não dê um ponto de apoio para o diabo. Eu lembrei de uma ilustração de uma pessoa que pedia para Deus dar uma casa grande. Senhor, me dá uma mansão, me dá uma casa maravilhosa. E o tempo passava e essa pessoa nunca conseguia essa casa. Um dia ela ficou irritada, ela falou assim: diabo, me dá essa casa. E o diabo, apareceu na frente da pessoa, falou: quer a casa? Quero. Mas tem alguma condição? Você quer comprar minha alma? Eu falei: não preciso da sua alma. Eu te dou a casa. A única coisa que eu preciso é que você deixe colocar um preguinho na sua sala de estar. Só isso? Só isso. E deu a casa para a pessoa. E ela fez aquele coquetel de inauguração para apresentar para os seus amigos e familiares a sua bela casa. E estava todo mundo celebrando, com a taça na mão. Olha, fulano conseguiu a casa dos sonhos. Quando de repente alguém bateu na porta. Quem era? O diabo. Com um saco de carniça nas costas. E a pessoa assustada disse assim: você me deu a casa e disse que não queria minha alma, o que você está fazendo? Calma, eu só vim pendurar minha carniça no prego. Qual a moral da história? Não tem como ter uma vida correta se a gente tolera pecado. Desculpa a expressão, vai feder. Uma hora as pessoas vão sentir o cheiro. Aquilo que Deus não aprova tem que ser retirado. Irmãos, eu falo isso com muito temor, porque eu sei dos meus erros e pecados também, e eu sei que todos nós falhamos. Nós temos que corrigir os nossos erros. Davi, enquanto não confessou o seu pecado, o seu adultério, e escondeu a sua estratégia de homicídio contra Urias, sabe o que aconteceu? O profeta Natã precisou contar toda aquela história, e ele, na sua vaidade, falou: esse homem tem que morrer. O profeta olha para ele e diz assim: tu és esse homem, é você. Olha o que ele diz no Salmo 51:12: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Davi estava dizendo: eu não tinha alegria da salvação por causa do meu pecado não confessado. Tem gente que a tristeza espiritual é estampada na face. Você parece que olha para a pessoa e você sabe, não ora, não tem paz com Deus, não tem comunhão. Agora tem gente que brilha. A pessoa está doente, sem dinheiro, com vários problemas, e você conversa. E eu disse para o Diácono Regis, eu fui visitá-lo no Hospital Veracruz, e eu me preparei psicologicamente.
Pensei, como que eu vou orientar o irmão diante de um possível diagnóstico? Eu cheguei no hospital, falei assim, vim fazer uma visita religiosa. E eles disseram, pois bem, padre, por favor me acompanhe. Eu falei, eu não sou padre, eu sou pastor. E eu entrei no apartamento dele, e conversando com ele, e a gente ria, e ele contava história, e no final orei com ele, eu disse assim, Regis, muito obrigado pela sua visita. Porque eu vim aqui para te dar uma palavra de ânimo, e você é um grande amigo. A Nana, as palavras que eles falaram, e eu saí de lá edificado. Eu fui no hospital para ser abençoado. Crentes deixam exalar o perfume de Cristo. Às vezes você vai na casa de alguém e você sai de lá arrasado. Já aconteceu isso com você? Você conversa com uma pessoa 5, 10 minutos e você sai com um peso nas costas. Você diz assim, meu Deus, misericórdia. Murmuração, calúnia, difamação. Nós não podemos fazer isso. Outra instrução, devemos nos achegar a Deus. Versículo 8. Chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. De como nós nos achegamos a Deus? Confessando os nossos pecados e pedindo a Deus que nos purifique. E essa ideia aqui do purificar é tornar casto. É o paralelo de adultério espiritual. Lembra que ele falou adúlteros e adúlteras? Agora ele diz assim, castos, santos, puros. Gente de conduta ilibada. Purifiquem o caminho de vocês, lavem as mãos. Quando você sai para ir para algum lugar e você retorna para a sua casa, você vai no banheiro e faz o quê? Lava as mãos. Porque você sabe que tem bactéria, tem sujeira. Tem gente que não faz isso, né? Pega a maçã, já come sem lavar, pega as coisas com a mão tudo sujo. Mas limpai as mãos. Tem um ditado que diz assim, lavei as minhas mãos. Quando alguém faz algo errado e quer que você participe, você diz assim, eu lavo as minhas mãos, eu estou fora disso. Purifiquem o caminho de vocês. Quantas pessoas estão se envolvendo com coisas ilícitas, erradas, estão com as mãos sujas? Mostre suas mãos ao Senhor e diz, Senhor, ajuda-me a limpar as minhas mãos. Purifiquem o coração, vós que tem ânimo duplo. Uma hora está eufórico, depois está depressivo. De repente está assim, não, eu vou ficar firme, eu vou participar, e minha vida vai ser uma bênção, agora eu vou fazer as coisas da maneira correta, eu vou parar de fazer isso que não agrada a Deus, agora eu vou começar a me envolver mais, agora eu vou ser bênção na minha família, eu vou ser o melhor marido, uma melhor esposa, o melhor filho, o melhor pai, eu vou estudar mais, eu vou me dedicar mais no trabalho, eu vou organizar minha vida financeira, eu vou ser mais generoso, eu vou cuidar dos missionários, eu vou participar da igreja, eu vou ajudar os irmãos, eu vou procurar saber o que está acontecendo daqui a pouco. Meu Deus do céu, não dá para fazer nada, minha vida está um desastre, eu não quero ir para a igreja hoje, eu não consigo ajudar ninguém, minha vida financeira, estou sempre, entra ano e sai ano, passa 10, 15, 20 anos, você olha no espelho, você lembra da sua juventude, das suas promessas, você fala assim, estou com 50 anos, e estou do mesmo jeito de 30, 35 anos atrás, não é possível um negócio desse. E o tempo passa, o tempo passa. E passa muito rápido. Às vezes a gente, quando é jovem, a gente pensa assim, nossa, vai demorar tanto para acontecer as coisas. Meus irmãos, não se enganem. Hoje um irmão me mandou vídeos de quando a Joana era bebezinho. Eu com ela no colo, brincando, e a Joana está aí, vai fazer 12 anos. Eu contei o testemunho quando o Tino, em 2011 para 2012, esteve em Indaiatuba e me indicou para o pastor Milton. É 2022, e nós estávamos lá para uma Assembleia Geral. Passa assim, Todo mundo envelhece e muda. Eu olho no espelho, eu fico impressionado. Eu sou o mesmo de 25 anos atrás. Eu fico, meu Deus do céu, o que aconteceu? O que essa igreja está fazendo comigo? Esses irmãos estão estressando tanto assim? Mentira, irmãos. Eu sou muito abençoado nesse lugar, muito acolhido e amado. E eu falo isso porque uma das experiências que mais me marcou foi quando a gente pegou Covid. Foi bem no período que não tinha vacina, nada, né? Estava aquele desespero. Fica em casa, todo mundo fica em casa. A Patrícia, eu ia no mercado, me preparava, parecia que ia sair para um campo de guerra.
álcool em tudo, máscara. Chegava no mercado, uma pessoa lá na frente, 1,5 metro a distância, só ia, entrava uma pessoa, levava as coisas, a Patrícia com álcool. Eu falei, nossa, não, tem que cuidar. Aí ela saiu, foi na cabeleireira, voltou com Covid e contaminou todo mundo. Eu falei, Lu, a gente fez tudo o que você pediu e você trouxe o Covid. Sabe o que aconteceu? As pessoas iam lá no portão. Quando eu saía, teve vezes de não ter ninguém. Tinha coco, sacola com beterraba, como que chama aquele negócio com suco de laranja? Inhame. Um pacotinho de nota de 100. Não, aí é brincadeira, né? Os irmãos cuidando, pensaram, o meu pastor não pode sair para comprar as coisas. Bolacha, salsicha, chocolate. Eu ganhei 3 quilos. Covid foi uma bênção na minha vida. Por último, irmãos, devemos nos humilhar diante de Deus. Versículo 9 e 10. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Olha o que Tiago diz para nós. Vocês não sentem as misérias de vocês. E a gente maqueia o nosso pecado. A gente peca e não sente a gravidade do nosso pecado. Às vezes o pastor está falando e a gente está assim, deixa o pastor falar. Senão a gente vai para o celular, disfarça, finge que está ouvindo a pregação e está olhando na rede social. Porque não reconhece as próprias misérias. Miserável. E ainda fica fingindo que está tudo bem. Tiago diz assim, lamentai e chorai. Se você não está bem espiritualmente, se você não está fazendo as coisas certas, ele diz assim, converta-se o vosso riso. A vida está completamente desajustada. Ele diz assim, não, converta o riso, o riso em pranto e o gozo em tristeza. Sabe o que é arrependimento? Paulo disse à igreja de Corinto, é a tristeza segundo Deus. Deus testifica no seu coração, diz assim, você não pode fazer essas coisas, você não pode viver desse jeito e você fica triste. Vocês já perceberam quantas pessoas passam pelas comunidades, de um modo geral? Na minha família tem várias pessoas que já vieram na igreja muitas vezes. Vocês viram no batismo da Joana, minha família veio, mas nenhum deles se converteram. Sabe por quê? Porque eles não reconhecem seus pecados. Tem gente que não se converte, não batiza, porque não reconhece. Pensa assim, os outros é que pecaram, eu não. Porque o dia em que eu reconheço que eu sou pecador, não tem como eu não me batizar e não tomar a ceia. Porque é uma exigência. Se eu não faço, é porque eu não reconheço ainda. Então Jesus ainda para mim não é uma realidade revelada em meu coração. Então eu não sinto tristeza. E isso, irmãos, não é uma coisa que a gente consegue fazer no outro. A gente instrui, discipula os filhos, o cônjuge, os pais, prega o evangelho para o vizinho, na empresa. E eu já vi muita gente, vem para a igreja para fazer campanha, vem para a igreja porque está doente, vem para a igreja porque está desempregado, daqui a pouco some. Porque não entendeu o evangelho. Tiago diz assim, humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. E aqui não é sabor de mel não, tá? Tem gente que acha, não, então a gente vai se humilhar porque Deus vai colocar a gente como celebridade. Quando eu fui eleito presidente, eu virei para o pastor Nildomar da segunda igreja do meu lado e falei assim, quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Ele falou assim, misericórdia. Não é isso. Mas é humilhar-se diante de um Deus que é santo, reconhecendo suas fraquezas, suas misérias. Só assim, irmãos, nós vamos vencer essas guerras. Amém? Então eu quero concluir dizendo o seguinte, vamos obedecer ao Senhor todas as suas instruções, tudo que Ele tem nos orientado, para que Ele se achegue a nós, para que Ele nos purifique, para que Ele nos perdoe. Só assim as nossas guerras terão fim. É preciso entregar o controle da nossa vida ao Senhor, nosso Deus.